Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esses dias eu estava olhando alguns canais de direita, principalmente do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro e dos apoiadores deles. E algo me chamou muita atenção. Eu estava vendo um jovem na rua fazendo um vídeo com um celular na mão. E ele chegou para outro jovem e falou: Baby, baby do Birulei Bileibe. Esse vídeo viralizou. Ele se tornou um grande influencer e hoje está ganhando muito dinheiro, influenciando vários jovens e adolescentes a fazerem tudo que é tipo de loucura, de asneira, de besteira. Toda a agenda woke ele apoia. Ele chegou ao ponto dele dizer que ele é comunista. Ou seja, se ele não fosse comediante, provavelmente ele seria um ditador. Preocupado com isso, será que ele vai se tornar um ditador? É comediante hoje, mas quando ele puder ele vai se tornar um ditador? Eu pensei, o que que isso tem a ver com a direita? Onde esse pessoal da direita, da política, tá errando? E por que que eles fazem isso? Que estratégia de guerra é essa? Que você conta absolutamente tudo que você tá fazendo pro seu inimigo na internet pra todo mundo ver. Já ouvi falar no cavalo de Troia, mas nunca ouvi falar no trio elétrico de Troia, onde o cara sai anunciando tudo que ia fazer quando entrasse no castelo. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo, nesse quadro que o Brasil já adotou como filho. Então, pega a pipoca e senta que lá vem pedrada. Politizados. Então vamos criar aqui a linha do tempo. O Eduardo Bolsonaro estava viajando para os Estados Unidos e passando um tempo lá, divulgando na internet que ele estava denunciando, segundo ele, os abusos de autoridade dos ministros da Justiça no Brasil. Segundo ele tinha falado já com vários políticos, estava articulando, inclusive postava fotos no Instagram, fotos no Facebook, enfim, todas as redes sociais e no YouTube, divulgando, mostrando, falando com os políticos: olha, estamos negociando aqui sanções contra o Brasil, porque estão abusando dos direitos humanos, coisa e tal. Vendo isso, seus opositores, principalmente aqueles que estão alinhados com o governo brasileiro, resolveram agir. Segundo eles mesmos, já estava tudo pronto para quando ele voltasse pegarem seu passaporte. O que aconteceu? O esperado. Ele ficou nos Estados Unidos e disse que não voltaria mais, inclusive já disse que está disposto a abandonar completamente o cargo, porque ele acha que não vai dar tempo de ele voltar da licença e já ter acabado com os abusos que estão acontecendo no Brasil. E agora, novamente, o que ele faz? Ele fica postando na internet, fazendo lives, dizendo exatamente cada passo que ele está tomando, com quem ele está falando e as medidas que vão ser tomadas contra as pessoas que estão se opondo a ele, ou que estão atacando ele, ou que estão violando, segundo ele, os seus direitos. Eu já vi esse filme antes. E você também provavelmente já viu. Quando no dia 7 de setembro, numa manifestação que assustou a todo mundo que viu aquilo no Brasil e no mundo, a quantidade de gente que foi para a Avenida Paulista e tomou toda a Avenida Paulista, pedindo para que acabassem os abusos que estavam ocorrendo no judiciário brasileiro, Bolsonaro pegou o microfone e começou a ameaçar autoridades que podiam, inclusive, tomar medidas contra ele. Logo em seguida, ele volta para Brasília, negocia a paz com aqueles que ele vinha ofendendo no microfone, o povo que foi pra rua, o povo que se arriscou. E ele simplesmente fala: não tem nada, a gente não vai fazer mais nada, não, tá tudo bem. E novamente ele negocia. E hoje ele negocia de novo. E ele tá pra ser preso, mas tá negociando. E não, vai dar tudo certo. E agora seu filho, seguindo o seu exemplo, vai pros Estados Unidos com pendrives e conta tudo que ele tá fazendo na internet para os seus inimigos e seus amigos e seus apoiadores, e fala: deixa o like e compartilha, e conta todo o plano que, segundo ele, vai dar certo, o que ele está fazendo e que muita gente vai sofrer no Brasil. Que estratégia de guerra é essa? Que a pessoa vai e conta exatamente o passo a passo do que está fazendo. Você já viu isso? Não? Deixa aí nos comentários se você já viu isso em algum lugar e dá certo. Qual é o exército que fala: vamos por aqui, por aqui, por aqui? E agora estão dizendo que ele pode se tornar embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que é uma loucura, já que ele não é americano. Mas mesmo que fosse, provavelmente o Brasil já tomaria medidas para impedir isso acontecer, ou no mínimo atrapalhar de alguma forma. Por que a direita faz isso? Aonde foi? Que livros são esses que esse pessoal tá valendo? Que estratégia é essa que eles aprenderam no exército, que o exército conta todos os seus planos para os inimigos? Isso no poker tem um nome, chamado blefe. O blefe, você não tem uma boa carta na mão, mas você fica gritando aos 3 ventos que você tem. Pode ser que o inimigo recue com medo do seu blefe, que não é o caso do Brasil, é óbvio. Eu queria falar um provérbios aqui que não me deixa mentir. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se arruína. O que nós estamos vendo aqui é uma família desesperada, blefando desde o governo que eles faziam
até agora, falando o tempo todo o que vão fazer, o que não vão fazer, movidas por orgulho, talvez por ego, talvez simplesmente por medo. Mas o que nós estamos vendo é um grande show de comédia. É risível ver as lives que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo nos Estados Unidos, falando, olha, quem tá com ele vai se acabar, viu? Olha, quem tiver, porque a lei Zelensky, que estratégia é essa, velho? E você aí que apoia isso, que tá dando views pra isso, que tá dando like pra isso, que continua apoiando cegamente esse tipo de estratégia, esse tipo de atitude, no final quem vai se lascar é você. Sou eu. Somos todos nós. Porque fazendo esse tipo de coisa e tornando cada vez mais o Brasil um país autoritário, dando cada vez mais munição, no final não tem direita e não tem esquerda. Todos que não estão dentro do governo, na elite política do país, vão sofrer. E não tem a ver com ser direita ou ser esquerda. Velho, será que é muito difícil pegar um livro de história e ler o que aconteceu lá atrás? Será que agora que ele tá em exílio, o Eduardo Bolsonaro não podia pegar um livro de história e começar a ler o que aconteceu nos países onde o socialismo, o comunismo, o nazismo foi implantado? E como aconteceu? Sendo político, ganhando pra isso, você estudar um pouquinho de estratégia. O objetivo desse canal aqui é fazer as pessoas rirem mesmo com assuntos pesados. Mas esse tema por si só é risível, velho. Porque os caras estão simplesmente entregando o Brasil, dobrando a aposta em blefes, ou em talvez atitudes que eles estejam realmente tentando tomar, mas entregando de bandeja. Se alguém quer contra eles, quer driblar eles ou quer impedir eles de fazerem, seja lá o que eles estiverem tentando fazer, é só assistir uma live deles. E uma galera indo nessa mesma não, apoiando. E o Brasil só se afundando. O Brasil ficando sem opção, cada vez mais sem opção. O comunismo, ele é muito bom para a elite política. Uma ditadura, ela é boa para quem tá no poder. E se engana quem acha que porque é de esquerda, vai tudo dar certo. Não vai. Quem sofre é sempre quem tá embaixo da pirâmide. Custa pensar só um pouquinho. Eduardo Bolsonaro, você não tá aí nos Estados Unidos, exilado? Pega um livro de história, lê um pouquinho de história, vê como que aconteceu a União Soviética, vê como que aconteceu a própria Cuba, dá uma estudada, vê a Venezuela, uma história mais recente, vê como tudo aconteceu lá. É o trio elétrico de Troia, que sai anunciando tudo que vai fazer. Eu não sei, cara, o Brasil cansa. O Brasil cansa porque você vê que está se afundando cada vez mais, a gente tá vendo injustiça pra caramba, violência pra caramba, corrupção e roubo pra caramba, a economia entrando em colapso. Então vamos pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho em cobrar um pouco, estuda um pouquinho história. Velho, você tá entregando tudo que tá fazendo aí, por quê? Se você tá fazendo, por que você tá falando? Fica calado, pô. Vai ler um livro, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Hoje em dia você não precisa nem ler, você assiste vídeo na internet, fala tudo. Vamos agir de forma mais inteligente, porque todos são prejudicados. Fica aqui esse desabafo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário aí o que você acha. E eu vou ficando por aqui até o próximo quadro, Politizados.